Gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Também os irmãos que nos acompanham pela nossa transmissão, que Deus abençoe todos vocês. Peço que abram sua Bíblia no Salmo de número 92, Salmo de número 92, Salmo de número 92. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Salmo de número 92, do verso 1 até o verso de número 8. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Amém. Bendito seja Deus. Este salmo é um salmo de gratidão ao Senhor. E o que nós podemos perceber aqui, tá bom, é reflexão do autor acerca de Deus e de suas obras magníficas. E diante disso, ele declara que bom é render graças ao Senhor, é cantar louvores ao nome do Deus Altíssimo, é anunciar logo ao romper da manhã a sua misericórdia e durante as noites a fidelidade de Deus. Isso acompanhado com instrumentos. E aí ele faz menção de instrumentos de 10 cordas, faz menção do saltério, faz menção da solenidade da harpa, e tudo isso porque Deus o alegrou com os seus feitos. E é nisso também que deve estar posto o nosso coração ao nos dirigirmos até este lugar, é ter percebido os feitos de Deus e nos alegrar com esses feitos grandiosos e graciosos, porque por sua misericórdia, que se renova a cada manhã, você está de pé, pela providência dele, em ordenar que a bênção chegue sobre você e sobre sua casa, você está aqui hoje de pé, por causa de que ele ordena o ar que você necessita, o fôlego de vida, no qual você respira e mantém a sua força. Você deve se regozijar em Deus, pelo livramento do mal, porque existe hostes espirituais do mal atuando no mundo neste momento, na vida daqueles que não temem a Deus, mas na sua vida, Deus não permite que ele adentre, nem lhe toque, ele lhe preserva e lhe guarda. Não somente isso, mas todas as demais coisas que Deus ordena e faz, são motivos mais que suficientes para que o nosso coração esteja em Deus e que nossa alma se alegre no Senhor. E nós não devemos pôr os nossos olhos nas coisas desta vida, porque tudo passa. Só Deus, o Altíssimo, permanece eternamente. De geração em geração Ele é Deus. Ele é hoje, foi ontem e será para sempre, eternamente, o Deus Altíssimo. E é isso que deve repousar no nosso coração e a nossa alma. É isso que deve cada um cristão
que tenha a sua mente iluminada, atentar e ver, e se regozijar em Deus. Não nas coisas, não naquilo que Deus pode providenciar, mas em Deus, no Senhor. E é isso também que somos exortados pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o Altíssimo. E ele entende que existem pessoas que não compreendem essa grandeza e essa verdade e essa realidade. Mas o salmista compreendeu e atentou para isso. E por isso mesmo no verso 8 ele diz: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E essa palavra Altíssimo significa que Deus está acima de todas as coisas, de tudo que existe. De tudo que a gente possa entender ou imaginar que seja grande, Deus é infinitamente maior. Só Ele é Deus, e não existe outro. Então eu quero convidar você esta noite a engrandecer, a render graças ao Senhor, a cantar louvores ao nome dEle esta noite. Então eu vos convido a ficar de pé, deixe sua Bíblia na cadeira, vamos orar ao Senhor. O ministério de louvor toma posição. Glória a Deus. Ó bendito Deus, quero junto com meus irmãos, Senhor, nesta Assembleia dos Santos, render graças a Ti, cantar louvores ao Teu nome, pois só Tu és Deus, e só Tu és digno, Senhor, de receber toda a adoração, Senhor. E eu Te peço que Teu Espírito Santo, Senhor, repouse sobre todos nós, uma graça para em um só coração estarmos diante de Ti, Senhor, e engrandecer-Te, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, guarde este lugar e este ambiente, Senhor, protege-nos e livra de toda interferência do maligno, Senhor. Toma também todo o trabalho que está sendo feito com as crianças, o culto infantil, o ensino delas, aqueles que estão servindo, Senhor, esta noite, para que venhamos a cultuar a Ti, Senhor, a dar aquilo que Te é devido. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, nos unir e juntamente, Senhor, com o ministério de louvor, nós apresentarmos ante a Ti a nossa oferta e sacrifício de louvor. Senhor, realiza o Teu querer e opera, Senhor, conforme Tu queres esta noite em nosso coração, edificando-nos, ó Deus, como o corpo de Cristo e unindo-nos, ó Deus, para entoar louvores ao Altíssimo e para aprendermos mais sobre o Teu ser, Senhor. Então, Senhor, toma em Tuas mãos este momento, Senhor, e abençoa todos nós, e nos conduz a adorar-Te, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Agora vire para o lado, cumprimente o seu irmão, mesmo distante, levante sua mão, diga a paz do Senhor, ou do lado, do outro lado, de trás, o da frente, quem está na frente de você. Que Deus nos abençoe e vamos louvar ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nós Te glorificamos e bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor é bom para conosco, pois nos concede sabedoria e força, Senhor, para granjearmos o nosso pão e enviar sobre nós, ó Deus, a Tua providência, sustentando, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades, ó Senhor. E em gratidão e amor, viemos colocar diante de Ti o nosso dízimo e oferta. Que o Senhor abençoe, consagre, Senhor, para que o Teu reino neste lugar cresça mais e mais, segundo o crescimento que vem do Senhor. Continua, Deus, a abençoar a todos e a nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Bem, meus irmãos, vamos para os nossos avisos. E o primeiro deles, tá bom, é que este culto ele está sendo oferecido em ação de graças pela irmã Nicinha. Ela fez o tratamento com o iodo e agora está em João Pessoa, aguardando, né, o tempo necessário para poder
de quarentena, para poder estar de volta aqui junto conosco. Então ela agradece a nós, a toda a igreja, pelas orações que foram colocadas diante de Deus, pela saúde dela. Ela está bem, graças a Deus, e nós esperamos que em breve ela possa estar junto conosco também adorando o nosso Deus, tá? Louvado seja Deus. Aí, quarta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja, de 6 às 7 da manhã, oração, tá bom? À noite, nosso culto de oração às 19h30, aí na sexta-feira, novamente, temos consagração, de 6 até 7 horas da manhã, louvado seja o Senhor, e no domingo, nossa escola bíblica às 9 da manhã, nosso culto de adoração, no domingo às 18 horas, como está acontecendo hoje. Domingo que vem, nós teremos uma novidade aqui acerca do CD do Ministério Graça, tá bom? Do Ministério do Louvor da nossa igreja, que, como eu falei para vocês, estava gravando no final de semana passado, concluindo a gravação, e agora está no processo da masterização, de deixar tudo ok, tá bom? Com instrumentos e vozes, tudo na mais perfeita ordem. Aí, hoje à noite também vai ter docinhos, tá bom? Que a gente está cooperando com esses docinhos, para que eles possam pagar toda esta obra de gravação. E hoje nós vamos ter surpresa de uva, que você já sabe que é de uva, tá bom? Vamos ter brigadeiro, vamos ter também rosinha de leite, vamos ter brigadeiro de amendoim, e vamos ter também empadinha de leite condensado. A empadinha de leite condensado é show, tá bom? É um negócio fantástico. É parecido com o brownie, que eu anunciei da outra vez, tá bom? O brownie, também foi fantástico o brownie. E não deu tempo, nem deu ver, porque assim que eu terminei, que eu despedi o pessoal todo, né? Quando eu fui lá, nem conheci o brownie já tinha ido. Louvado seja Deus. Então, essa empadinha também, ela é fenomenal, tá bom? Então, no final, os irmãos ajudem o nosso ministério de louvor, tá? E levem uma sobremesa para a janta de hoje também, ou quem sabe para o almoço de amanhã, né? Glória a Deus. Quanto aos nossos aniversariantes, dia 19 foi aniversário de Mateus Guimarães, nosso diácono. Dia 20 de Simone. Hoje, dia 21, é Carla Mirelli, é a filha de Priscila, que inclusive a maioria dos nossos jovens estão fazendo o Enem, por isso também não estão aqui, né? Nós vamos orar por eles também. Dia 23 é de Sara, a filha de Gaspar, e dia 24 é de Aldir Júnior, que está ali, glória a Deus, né? Dia 24 completa mais um ano de vida, louvado seja o Senhor. Tem alguém aqui em nosso meio também que faz aniversário de quinta-feira passada? Assis, é hoje, amém, glória a Deus, vamos orar, tá bom? Até quarta que vem, né? Só tem Assis. Então vamos orar, glória a Deus. Maravilhoso Senhor, nós bendizemos e louvamos o Teu santo nome, Senhor, por mais um ano de vida que nossos amados irmãos completaram e irão completar diante do Senhor, devido à Tua providência e graça, Senhor, e manter cada um presente neste mundo, pois em Ti, Senhor, nós nos movemos, existimos e respiramos. Senhor, concede outras bênçãos, Senhor, espirituais sobre a vida deles, e os preserve diante de Ti, Senhor, caminhando, Senhor, na Tua verdade, a fim, ó Deus, de provarem toda a bem-aventurança daqueles que temem e guardam a Tua palavra. Ó Senhor, livre eles também do mal, não deixe que o inimigo venha tentar contra as suas vidas, e que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, chegou um outro aviso aqui, que é o seguinte: como nós estamos no mês de novembro, o mês de novembro é o mês do Novembro Azul, não é? Novembro Azul, que diz respeito à questão do cuidado com o câncer de próstata, isso mesmo, e vai acontecer então, no dia 24/11, às 8 da manhã, começa às 8 da manhã, aqui no Clube de Mães do Presidente Médici, subindo aqui, logo após a Igreja Católica, mais um pouco para frente,
vai haver lá, tá bom, uma programação. E aí foi lançado o convite para me convidar todos os homens aqui, aqueles que puderem, tá bom, dia 24, a partir das 8 da manhã, a estarem lá. Vai ter uma palestra com o doutor Rafael, que é médico da família, e também vai ter aferição de pressão arterial, teste de glicemia e outras coisas mais, tá bom? Então, aqueles que puderem estar lá, os homens, né, obviamente, que puderem estar lá, para receber instrução acerca disso, e é importante nós tratarmos e cuidarmos bem da nossa saúde, para depois não estarmos enfrentando situações difíceis com a nossa próstata. Então, desde já está feito o convite, todo aquele que estiver disponível pode ir lá, tá bom? E prestigiar e ser edificado também com conhecimento acerca deste assunto. Louvado seja o Senhor. Quero também cumprimentar quem está nos visitando, pelo menos os nomes que foram registrados aqui, foram o de Assis, que é Cizinho, é o pai de Hortência e Daniel, seja bem-vindo, Cizinho, glória a Deus. Modesto e sua esposa Poliana estão ali, louvado seja o Senhor, sejam bem-vindos, tá bom? André, levanta a mão, André, onde você está, amém, André, seja bem-vindo. Valéria, também seja bem-vinda, não é? Sueli e Marcos são os pais de Charles, sogro de Fernanda, e sogra de Fernanda, glória a Deus. Ellen Ramos, quem é Ellen Ramos? Quando ela já veio, não, está ali, amém, glória a Deus, seja bem-vinda, tá bom? Ellen Ramos, tem mais gente aqui, tá bom, mas o nome não está aqui, que eu vi, ali atrás do irmão Antônio, de blusa preta ali, ela já veio outras vezes aqui, eu me lembro dela, tá bom? Também chegou um casal agora, recentemente, parece muito com o Diniz, seja bem-vindo, Diniz, glória a Deus. Zé Diniz, estudou no seminário do Setebrae, né? Louvado seja o Senhor, seja bem-vindo, né? Também, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, né? Raquel, estou vendo ali Raquel de Felizada também, ali junto conosco, graças a Deus. Como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre sem demora. Esse efeito pandemia tem mexido com a gente, não é? Mas em breve a coisa vai melhorar também. Ali do lado de, acho que é Dogival ali, vizinha Dogival, essa senhora também, não é? Seja bem-vinda também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Atrás também, glória a Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar a todos, tá bom? Bem, meus irmãos, nós vamos fazer algumas orações antes de meditarmos na palavra do Senhor. Nós vamos orar por Hortêncio, que foi pedido pela saúde dele. Vamos orar por Hermes também, pela saúde dele. Por Maria do Carmo, questão de depressão. Aí junto com Maria do Carmo, nós vamos orar por Creuza, Larissa, que está com crise de ansiedade, caminhando para isso aí. Também por Maria Delma, que é a filha de Creuza. E vamos orar também pelos familiares do irmão Raul. Vocês se lembram do irmão Raul, que a gente estava sempre orando, que estava internado? Pronto, ele veio a falecer, tá bom? 103 anos, o sepultamento foi no dia de ontem, então nós vamos orar pelos familiares, também pelos familiares de Lucenilda, que a tia dela, Zélia, também, que estava no trauma, internada, faleceu também, para que Deus traga conforto e consolação a todos eles. Então vamos orar. Bendito seja Deus, maravilhoso Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, e queremos nos colocar diante de Ti neste momento, Senhor, em prol de todas estas vidas que necessitam de um milagre em sua saúde. Te peço, Senhor, pela vida de Hortêncio, também de Hermes, ó Pai, pela saúde deles, que o Senhor os visite com o seu poder e graça, e repreenda, Senhor, todo o mal, que o Senhor possa restaurá-los, ó Deus, que eles sejam curados e abençoados por Ti, e que eles possam ser gratos ao Senhor por este milagre. Senhor, também apresentamos, Pai, a vida de Maria do Carmo, de Creuza, de Larissa, de Maria Delma em Tuas mãos. Visita, Senhor, com o Teu poder e repreende toda crise de ansiedade,
pânico, depressão, que esteja, Senhor, oprimindo a alma, Senhor, delas, que o Senhor, ó Deus, possa enviar a Tua luz e dissipar, ó Deus, toda esta treva, Senhor, que tem tentado, Senhor, parar o caminhar delas diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, cure e visite tantos outros que se encontram nesta mesma situação. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada um que tem invocado o Teu santo nome e que necessita, Deus, de que o seu ser seja, Senhor, iluminado por Tua maravilhosa luz, pois a Tua luz dissipa toda treva, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor visite com Sua graça e misericórdia e opere na vida de todos eles. Senhor, também rogamos pelos familiares do irmão Raul e da irmã Lucenilda, pelo falecimento de seus entes queridos, que o Senhor traga o divino consolo, e o Senhor possa confortá-los, ó Deus, e que no momento da saudade, Senhor, seja trazida à memória deles as lembranças, Senhor, boas, felizes e alegres, as virtudes, Pai, que eles tiveram, Senhor, com aquele que partiu. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, possa, Pai, fortalecê-los e consolá-los com o consolo do alto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, agora eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nenhum de nós, Senhor, teremos o conhecimento da Tua verdade, se Tu, ó Pai, pelo Teu Espírito, não abrir o nosso entendimento e nos fazer, Senhor, compreender. Então eu te rogo que nesta hora, cada um de nós, presente neste lugar, seja iluminado pelo Teu Espírito, a fim, ó Deus, de que venhamos a compreender a Tua palavra, e que por meio dela, Senhor, sejamos edificados, transformados. Senhor, nos ajude, opera sobre nós, Senhor, revelando, Senhor, toda a Tua vontade nesta hora, e que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo impedimento, da nossa própria carne, da nossa mente, dos pensamentos indevidos, ó Pai, que possam tentar, Senhor, impedir de que Tua verdade, Senhor, seja enxertada em nós. Pai Santo, em nome de Jesus, livra também de toda investida do mal nesta hora, para que o inimigo, ó Deus, não venha arrebatar a Tua palavra de nenhum destes corações, mas que todos, ó Deus, que adentraram neste lugar, neste recinto esta noite, possa, Senhor, receber de Ti, Senhor, a divina luz, e que eles sejam, Senhor,
enriquecidos do conhecimento da Tua palavra. E eu te peço a Tua ajuda, que o Senhor me conceda a sabedoria do alto, a fim de expor, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que já inclinaste o meu coração a refletir, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quarta-feira passada, a irmã Raniela esteve ministrando a palavra aqui, e ela falou sobre a necessidade de nós aprendermos a apreciar e compreender a proteção e o cuidado de Deus para conosco. Nós necessitamos disso, que esteja bem firmado em nós, de aprender, tá bom? O cuidado e a proteção de Deus, que Ele tem para conosco. Aí, em virtude disso, eu fui inclinado a pensar sobre a questão de Deus, porque nós não podemos ter essa dimensão se nós não compreendermos quem é Deus. Quem é o nosso Deus? E aí nós precisamos buscar aquilo que o próprio Deus diz acerca de si mesmo. E aqui está a autorrevelação de Deus. Deus chama Moisés, o povo está oprimido no Egito, Deus convoca ele para ser o libertador do povo, e então ele comissiona Moisés a ir falar desse Deus para o povo. E no verso número 13, Moisés justamente pergunta a Deus, ele diz a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, que eu começar a falar do Senhor e etc., e eles começaram a me perguntar, qual é o nome desse Deus? O que é que eu devo dizer a eles? Então, Deus disse a Moisés, no verso número 14, eu sou o que sou. Tá? Este termo, eu sou o que sou, traduzido na nossa língua portuguesa, é o tetragrama da palavra Yahvé, no hebraico, que retrata a questão do ser de Deus, de quem Ele é. E os judeus temeram tanto esse nome, ou em pronunciar esse nome, por causa do mandamento que deve guardar o nome do Senhor, não invocá-lo em vão, que eles não ousavam falar este nome, mas substituíram este nome por Adonai, que é o Senhor soberano. E toda vez que você encontrar na sua Bíblia o nome Senhor em caixa alta, em letra maiúscula, todo ele em letra maiúscula, era esse nome Yahvé que deveria estar lá, mas foi substituído por Adonai. Tá bom? Foi substituído por Adonai. Mas, olhando para isso, tá? O que Deus então tensionava dizer acerca de si mesmo a Moisés, para que ele compreendesse quem era Deus? Novamente ele fala, você dirás assim aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Não dá para percebermos muito bem, apenas por essa tradução, eu sou, quem Deus é. Também não haveria possibilidade de Deus dizer um nome que pudesse representar toda a plenitude do seu ser, a fim de que a nossa mente humana pudesse compreender. Não há. E aí, numa tentativa de amenizar a situação, Deus então fala para Moisés para dizer que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É aquele Deus que apareceu para Abraão e fez uma aliança com ele. É o Deus que continuou esta aliança por meio de Isaac e depois por meio de Jacó, o filho de Isaac, e assim gerou Israel, que é o povo, a nação do nosso Deus. Então ele se tornou conhecido assim. Mas obviamente nós precisamos ir mais além do que já temos da parte de Deus na Escritura falando sobre Deus. E aí os teólogos começaram a refletir sobre isso e a tentar trazer o significado deste Yahvé. Daí então surgiu a doutrina dos atributos de Deus, daquilo que Deus é na sua plenitude.
e daquilo que uma vez ou outra ele declara na Escritura. Ele disse a Abraão, no capítulo número 17, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outro momento ele fala com o seu povo e diz que ele é o Deus que sara. Em Isaías capítulo de número 44, ele diz que ele é e não existe outro Deus além dele, só ele é Deus, só ele é Deus, não há ninguém além de Deus, somente Deus. Deus é Deus e ele é único nisso. Bendito seja o Senhor. E então, começando a estudar sobre isso, e vendo essa necessidade de sabermos quem é o nosso Deus, e a grandeza desse Deus, eu quero pelo menos ponderar algumas coisas, baseado naquilo também que John Piper define sobre esse eu sou, dizendo que este eu sou, representa Deus dizendo assim, que Ele é Deus. Deus é Deus, ou só o Senhor é Deus, só Ele é. Isso, apenas isso. Aí então começamos a refletir acerca desta verdade básica, definitiva, mas ao mesmo tempo grande, tremenda, colossal. Deus é Deus, só Ele é Deus, e mais ninguém. Aí, nós, enquanto cristãos, deveríamos ficar impressionados com isso. Nós deveríamos ter uma ideia de Deus em que a gente já chegasse aqui transbordando de alegria por saber quem é Deus, fluindo em nossos poros louvor e adoração, porque Ele é Deus, e não somente isso, mas porque Ele é o nosso Deus. Entendeu? Ele não é Deus apenas por ser Deus, Ele é o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus. E se a gente não tem isso ainda, é porque nós estamos em falta para com Ele, estamos dormindo no ponto, tá bom? A gente está, como disse o próprio Jesus na parábola do semeador, aquela semente que cai entre os espinhos. A gente está como aquele povo que, com os dados da vida, as coisas deste mundo estão sufocando a verdade de Deus, a palavra de Deus em nós, e aí impede da gente frutificar, e da gente glorificar, de viver para a glória de Deus, e a gente precisa romper com isso. Então, de antemão, esse eu sou que Deus quis dizer a Moisés, significa a sua existência absoluta, que Ele nunca teve início. Deus não foi criado, Ele é. Não há a pergunta, quem criou Deus? Não há resposta para ela, porque Ele é autoexistente. Ele existe por si mesmo, Ele é tão grande como Deus, que não há necessidade de alguém criá-lo, ou mantê-lo, ou provê-lo, ou sustentá-lo. Ele é assim, Ele é. Ele não teve início. Então, esse eu sou já significa isso. Desde a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Ele não teve início. Consequentemente, o outro fato sobre esse eu sou, de Deus ser Deus, significa que Ele também nunca terá um fim. Visto que Ele não foi criado, Ele também não pode ser objeto de ser desmanchado. Ele existe por si só. Ele é autoexistente e a existência existe nele mesmo. E que todas as demais coisas existem a partir dele. Então, Ele também não terá fim. Um outro fato acerca desse significado de Deus ser Deus, é que Ele é a realidade absoluta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não houve realidade antes de Deus. Que antes dele criar tudo, todo o universo, antes disso tudo existir,
Antes do que a gente tem conhecimento de espaço sideral, de planetas, de galáxias, de estrelas, deste planeta, desta terra, destes animais, de tudo que existe, antes de tudo isso vier a existir, só existia Ele. E Ele preenche tudo. Não havia espaço, não havia vácuo, o buraco negro não existia, só existia Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, em sua plenitude, satisfazendo-se em si mesmo, Ele, toda a sua glória lá na eternidade. E não somente isso, mas a imensidão de Deus, Ele preenche tudo. Tudo era preenchido por Ele, apenas Ele e nada mais. Ele é a realidade absoluta, é o nosso Deus. Isso quer dizer também que não existe realidade fora dEle, porque depois que Ele cria todas as coisas, tá bom? Que Ele ordena pela palavra do seu poder que exista tudo, exista espaço, exista os astros, exista a terra, água, ar, animais, planta, tudo, existem os seres espirituais, os anjos, existe até o inferno, porque até o inferno é uma realidade que existe mediante Deus. E nada disso existe sem Ele. E esse é o testemunho também que o evangelista João dá acerca disso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eita glória! Paulo, olhando para isso, diz em Colossenses: nele tudo subsiste, todo principado e potestade veio por meio dele, Ele é o sustentáculo de todas as coisas. Então Deus é a realidade absoluta, não existia nada antes dele, somente Ele, e o que veio existir depois dele, só veio existir por causa dele, por isso que Ele é Deus. Louvado seja Deus. E diante disso, tá bom? Se segue também que o fato de Deus ser Deus significa que Ele é um ser completamente independente. Porque se Ele existia antes sem nada, Ele continua a existir, mesmo tendo agora tudo. E Ele não depende de tudo o que existe para ser Deus. Ele é Deus independentemente de toda a sua criação. E essa é a doutrina da transcendência de Deus, né? Ele não depende de nada disso. Existe um verso em Jó, que é capítulo 33 ou 35, que diz que tudo que o homem vier a fazer, de bom ou de ruim, não afeta nada em Deus. Não afeta nada em Deus, só a si mesmo, porque Ele é inatingível. Ninguém pode contra Deus, ninguém pode ferir Deus, ninguém pode abater Deus, ninguém pode diminuir nem aumentar. Ele é Deus, plenamente Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E diante disso, tá, irmãos, então a gente entende que Ele é independente e Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, nem para sustentá-lo, e nem também para aconselhá-lo, nem para fazer o que Ele é. Ele é em si mesmo. Ele é Deus. Ele é Deus. E veja, irmãos, como é necessário nós aprendermos e compreendermos isto. A Bíblia nos exorta a prosseguirmos em conhecer a nosso Deus e crescer cada vez mais no conhecimento desse Deus. E aquele que tem o conhecimento de Deus, acrescido em seu ser, confia em Deus, deleita-se em Deus, adora mais a Deus, confia em Deus, entrega totalmente a sua vida aos cuidados de Deus.
Porque quem sabe mais do que Ele o que nós necessitamos e precisamos? Quem sabe o que é necessário para a vida, senão Ele? E Ele é tão sublime, irmãos, que Ele ensina isso por meio de seu Filho, dizendo: olha, homens de pequena fé, vocês não sabem, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Isso é tremendo para nós. Isso significa que Deus olha do seu alto sublime trono todos os homens na face da terra, e Ele contempla tudo, todas as coisas, e Ele sabe do que você necessita antes mesmo de você apresentar diante dEle. Ele é tão grandioso que a palavra ainda não foi formada, e Ele já conhece, Ele já sabe. Um Deus assim é digno realmente do nosso amor e da nossa adoração, da nossa entrega a Ele, porque Ele é Deus. Outro fato acerca de Deus ser Deus significa, na verdade, que qualquer coisa que não é Deus depende totalmente de Deus. Escutem, qualquer coisa que não é Deus depende totalmente de Deus. Porque todas as coisas que existem, só existem porque Ele criou. E Ele mantém. Então tudo o que não é Deus, é dependente de Deus. Todo o universo depende de Deus. Nós não temos ideia das forças e leis, dos poderes cósmicos que existem além da nossa terra, mas que a gente entende a influência que isso traz sobre nós também, acerca do que já temos conhecido das explosões solares, das explosões nucleares que há no Sol e que trazem efeitos sobre nós, dos raios que viajam anos-luz de distâncias para chegar aqui e manter esse planeta do jeito que tem que ser. Nós sabemos da influência que as luas têm sobre as marés, nós sabemos tudo isso. Nós sabemos de coisas que realmente são necessárias e que existem, que Deus criou tudo isso. Então, quando a gente fala do universo, nós falamos de cada detalhe, de cada estrela, de cada cometa, de cada planeta que está na devida órbita onde deveria estar, e o nosso também incluído nisso, e todas as coisas desta terra, seja no ar, no mar, na terra, seja macro, seja micro, tudo isso, incluindo eu e você, dependemos de Deus. Daí a razão de Paulo também dizer que é nele que nós nos movemos, existimos e respiramos, que a vida está nele, e a vida é a luz dos homens, e é ele que concede vida a todos nós. É o seu poder, a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso que mantém tudo isso, que me mantém e mantém você. É ele. Além disso, todo o saber necessário à vida provém dele. Toda ciência, o conjunto de conhecimento já revelado e que está presente no nosso meio, veio a existir por causa de Deus, porque Ele detém tudo isso, e Ele ainda tem muito mais a revelar a nós. E tem coisas que Ele não vai revelar a nós, que são inerentes dele mesmo e que nossa mente não vai compreender, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aí então tudo que existe, tudo que está estabelecido depende de Deus. Ele mantém todo esse universo, e se Ele mudasse de ideia e resolvesse desistir de tudo, tudo isso se transformaria em um nada. Em um nada. Aconselho depois os irmãos lerem o livro de Jó, a partir do capítulo de número 38, onde Deus aparece em um redemoinho falando com Jó, e ele vai dizendo as coisas. Por acaso tu sabe o caminho da luz? Onde estava tu quando eu criei os fundamentos da terra?
Tu sabe a medida da terra? Você sabe o efeito dos astros solares tem sobre este planeta? Me diga aí, Jó. E aí Jó foi diminuindo a cada pergunta que Deus foi fazendo. E são muitas perguntas que Deus vai fazendo. E cada uma delas enaltece a Deus. Porque Ele foi que estabeleceu todas estas coisas. E tudo isso depende dEle. A minha vida depende dEle, a sua vida depende dEle. A vida dos nossos filhos depende de Deus. Todo o planeta depende de Deus. Todo o universo depende de Deus. E por isso tudo isso é secundário. Isso quer dizer também que ainda que existam coisas que aos nossos olhos sejam gloriosos e que atraiam nosso coração, lembre-se que atrás disso há o Criador, aquele que criou todas estas coisas, as visíveis e as invisíveis. Então a gente precisa olhar para isso, tá? Outro fato acerca de Deus ser Deus, desse eu sou o que sou, significa também que tudo que existe, todo o universo, comparado a Deus, é desse tamanho, é pequeno. Se o universo é grande, e se ele tiver em expansão, como dizem os cientistas, Deus ainda é maior. E se fosse possível ao ser humano, a nossa mente, captar tudo que existe, Deus ainda é maior. Deus é infinitamente, nentemente maior. Oh, glória a Deus! Ele é, eu não tenho como botar 3 pontinhos, né? Eternamente maior. Ele é maior. Porque se Ele sustenta todo o universo, Ele é maior do que o universo. E se Ele faz Ele se expandir, Ele é maior ainda. E Ele preenche tudo o que nele há. E ainda sobra. Porque nem os céus dos céus podem conter Deus. O meu Deus é grande. O teu Deus, ó povo do Senhor, é grande. E é isso que significa sou o que sou. Não tem como nós mencionarmos ou mensurarmos a grandeza desse Deus. E o fato de Deus ser Deus também significa que Ele é constante. Essa questão de ser constante é que Ele é o mesmo do princípio. Quando não existia nada, Ele é Deus. Ele era Deus. Depois que Ele criou, isso não o diminuiu. Ele continua sendo Deus. E ainda do que há por vir, Ele também continua sendo Deus. E não há alteração nele. Ele é pleno. Ele é completo em tudo que nós possamos imaginar que existe acerca de Deus. Se pensarmos no poder, Ele é todo poderoso. Se pensarmos em sabedoria, toda ciência, conhecimento e sabedoria residem nele. Se pensarmos em santidade, ninguém é mais santo do que Ele. Se pensarmos em justiça, ninguém é mais justo. Ele é plenamente justo. Se pensarmos em bondade, Ele é a bondade pura. Se pensarmos em termos de amor, ninguém ama como Deus. Só Ele ama como Ele é grande, do jeito que Ele é, do jeito que Ele é. Ele nos ama plenamente. Deus não tem essa questão de amar mais ou amar menos, ou olhar e fazer exceção a quem viu amar mais. Não, quando Ele ama plenamente como Ele é. E é por isso que a gente vê a entrega total de Deus, enviando o seu Filho para resgatar a nós pecadores.
Porque Ele é constante, Ele não muda, Ele simplesmente é, não há desenvolvimento em Deus. Nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, Deus não. Não há nada que surpreenda a Deus. Embora que Ele se alegre conosco, mas quando Ele faz isso, é para o nosso benefício. Sabe, é como se fosse aquele incentivo que você faz para que o seu filhinho continue. Entende como é que é assim? Seu filho pequeno faz um negocinho e você acha aquilo incrível. Não, aquilo não pegou você de surpresa, você sabe muito bem do que se trata, mas apenas você incentiva ele a progredir mais, a crescer mais. Mas Deus, o que pode surpreender Deus? Ele é Deus. Somente Deus. Ele é a perfeição absoluta. De tudo Ele é. De tudo. Além disso, também o fato de Deus ser Deus significa que Ele é o padrão absoluto. O padrão absoluto da verdade, da bondade e da beleza. Ele é o padrão absoluto. Tá bom? É Deus. E o que a gente pode entender por isso? Tá bom? Em termos de verdade, é aquela questão de o que é certo ou o que não é certo, o que é errado. Quem define isso? Nós precisamos de um código, nós precisamos da palavra para saber o que é certo e o que não é, o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Um país precisa de uma legislação, de um código de leis, para dizer como os seus cidadãos devem viver, e aí apresenta o que você pode, o que você não pode, qual o seu direito, qual o seu dever, a responsabilidade que você tem. Nós precisamos destas coisas. Deus não. Ele é a verdade. Ninguém precisa dizer a Deus, Deus, o certo é isso. Ele sabe o que é o certo, porque Ele é a verdade. Ele sabe o que é bom. Ninguém mais sabe o que é bom senão Deus. E tratando de beleza, o que a gente pode dizer acerca de Deus? Se você contemplar a coisa mais bela desse mundo, foi Deus que criou. Então, Ele é mais do que isso. E a singularidade dele também, a beleza do ser de Deus em ser espiritual e não ter uma forma definida, faz com que ele seja o mais belo de tudo e de todas as coisas. E ele expôs tudo que há nele por meio de sua criação. E toda a sua criação aponta para ele, o louva sem dizer uma palavra, apenas sendo o que é. A arara glorifica a Deus, na beleza que Deus deu a ela. O oceano glorifica a Deus. Até os micro-organismos glorificam a Deus. Até o feio tem a sua beleza vinda de Deus. Porque Ele é o padrão absoluto disso. É Ele, tão somente Ele. Em termos de bondade também, em termos do que é belo também. Então não existe nada que pode dizer a Deus ou determinar o que é certo ou aconselhar. Ele é o próprio padrão, o modelo ideal, pleno, é Deus. Então, se você quer saber como realmente deve viver, olhe para Deus, vá para Deus, chame por Ele, e Ele revelará a você como deve ser, em tudo. Em toda a ciência e tudo que você necessitar. Um outro fato também, acerca de Deus ser Deus, é que significa que Ele faz qualquer coisa que lhe é agradável e aprazível. Isto é a soberania de Deus. Existe até um hino que no passado a gente ouvia, que dizia assim: Ele faz o que bem quer, poderoso e vai até o infinito, porque Ele é Deus. E a sua palavra diz que Ele fará toda a sua vontade. Todo o conselho de Deus se estabelecerá. Ninguém frustra Deus.
Ninguém impede Deus de agir como Ele tem que agir. Embora que nós encontremos algumas orações intercessórias de homens tementes a Deus, e que a gente olha assim, Deus mudou de ideia. No fundo, aquilo que Deus tensionava fazer, Ele fez. Por exemplo, na intercessão que Moisés faz para Deus não destruir o povo, Deus não destrói imediatamente o povo, mas Deus faz ele perambular no deserto 40 anos para que eles venham perecer e morrer, para não entrar na terra prometida, porque Ele faz o que Ele quer e como Ele quer, porque Ele é Deus. Quando olhamos a Escritura do Velho Testamento e começamos a ter um panorama do agir de Deus na história do seu povo, nós começamos a ver que realmente Deus tenciona fazer a sua vontade, e as suas profecias, todas elas são a predição daquilo que vai acontecer. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, e um exemplo claro disso, bastante claro para nós, é o sonho que Deus dá a Nabucodonosor, da estátua que tem a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o busto de bronze e as pernas de ferro, e os pés misturados barro e ferro. E quando aquilo é revelado a Daniel, Daniel tem o discernimento do sonho e apresenta diante do rei. Então ele diz que a cabeça de ouro é o reino de Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. O peitoral de prata é o reino que viria logo a seguir, que é o reino dos medos e persas. Depois vem o busto, que é o reino da Grécia. É o reino onde há muita sensualidade e onde a homossexualidade e a promiscuidade e a prostituição foram bastante disseminados e aflorados. E as pernas de ferro é o reino de Roma, que é o último império maior, que assim Deus designou e intencionou que existiria. Depois vem os pés, misturado ferro e barro, que são nações fortes e fracas. E é no finalzinho desse reino do Império Romano que vem a pedra que foi atirada dos céus, que é o próprio Cristo, a encarnação do Verbo. E aí então nós entendemos que Deus já traçou o panorama por onde a história deveria andar, e foi isso exatamente o que aconteceu, porque Ele é Deus. E quando o povo dele estava no exílio e que precisava de ser liberto, ele usa Ciro. E no capítulo 45 de Isaías, ele diz que Ciro é servo dele, mesmo sem Ciro conhecê-lo. E que Deus vai usá-lo para fazer com que o povo dele retorne à terra e reconstrua o templo que foi destruído. Deus, por ser Deus, Ele faz tudo o que lhe apraz, tudo. Ninguém conhece o pecado como Deus, e o que o pecado fez conosco, mas Deus sabe, e por causa disso mesmo, Ele traçou um plano, e que somente por meio do Filho dEle, era possível nos libertar do domínio do pecado. E não adianta ser humano nenhum fazer qualquer tipo de oblação para livrar-se do pecado, porque Deus determinou em seus decretos eternos que somente o Filho liberta o homem do pecado. E assim Ele o fez. Em Jesus Cristo, Ele condena na carne de Cristo o pecado e nos liberta do domínio do pecado. E a plenitude disso nós teremos na glória, quando o ressoar da trombeta tocar, e Ele vier sobre as nuvens. Se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, e seremos transformados, e receberemos um corpo glorificado, e o pecado será aniquilado de nós, e não haverá mais dor, choro, pranto, nada de mal, porque Ele assim desejou fazer. Aleluia, bendito seja Ele por isso. Ele faz isso, porque tudo o que lhe apraz, Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus.
E por fim, o fato de Deus ser Deus significa que Ele é a mais importante e valiosa realidade. E a mais importante e valiosa pessoa que existe é Deus. O que isso pode traduzir? Isso quer dizer que Deus, Ele é digno. Escute. Ele é digno do seu maior interesse. Do meu maior interesse. O meu maior interesse deve ser Deus. As outras coisas são secundárias. Primeiro, Deus. A sua maior e melhor atenção deve ser a Deus. O seu deleite maior deve ser Deus. Não é o esposo, não é a casa, não é os bens, não é os filhos, não é a roupa, não é a sua beleza, não é o seu cabelo, não é nada seu, é Ele. É Ele. E foi para isso que Ele nos criou, para o adorarmos, para o glorificarmos, para manifestar a glória dEle, para vislumbrá-lo. Ele é o nosso alvo, é Deus. Você está aqui para adorá-lo, não é para satisfazer a sua vontade, nem Ele ser o seu servidor, é para você se entregar a Ele, é para você se dar a Ele, é para você morrer para si e viver para Ele, por Ele ser Deus, Ele ser tudo isso que eu já falei, Ele é digno do seu maior interesse. Você deve moldar a sua vida e o seu caminhar para agradar a Ele. Você precisa direcionar o seu amor primário a Ele. Você precisa entregar-se por inteiro a Ele. Porque Ele é Deus. Ele é o seu Deus. Ele é a razão da sua existência. Você entende isso? Então a gente precisa combater algumas coisas. Porque às vezes nós trocamos Deus por tantas coisas. Nós trocamos Deus por passeio de bicicleta. Nós trocamos Deus por bola de futebol. Nós trocamos Deus por shopping centers, por estreias de filmes, lançamentos de filmes. Nós trocamos Deus por um passeio, por uma pizzaria. Nós trocamos Deus por tantas coisas. Nós deixamos Deus de lado e só o buscamos quando a coisa aperta. Quando as coisas não estão bem. É justo isso, irmãos? Olhando para esse ser que se revela a nós, a sua autorrevelação, chegando para nós dizendo: eu sou o que sou. Agora olha o que é que eu sou. Aí diante disso ele expõe todas estas coisas, e olha que eu estou falando apenas parte, porque eu sei que ele é muito mais ainda. Aí veja se ele é digno de ser trocado por qualquer outra coisa. Veja se é justo isso em seu coração, habitar algo que tome o lugar primário de Deus, ou o desejo de agradá-lo, ou de se deleitar nele. E olhe que Ele tem sido misericordioso para conosco, pois Ele tem contemplado isso. E até em sua escritura há um lamento de Deus: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se Israel me atendesse, de pronto eu lhe abateria o inimigo, ninguém poderia contra o meu povo, de pronto eu o conduziria, eu o saciaria, eu o levaria para provar do mel que escorre da rocha. Ele diz assim.
Quão seria bom, meus irmãos, se nós, todos aqui, nós presentes, tivéssemos isso bem definido em nosso coração. O meu alvo é esse Deus, é amar Ele, é se entregar a Ele, é dizer: eis-me aqui, Senhor, me ajude. Senhor, eu sei agora tudo isso, e eu não estava fazendo direito, mas Senhor, eu quero, me ensine a morrer para mim, a matar a minha carne e a me deleitar em Ti. Faz, Senhor, com que meus olhos se abram e contemple a Ti, e olhe para Ti, e seja todo o meu ser iluminado, que a Sua luz graciosa, Senhor, invada todo o meu ser, que o Senhor se derrame em plenitude, revelando a grandeza do Teu ser ao meu coração. E se nós não sabemos fazer isso, precisamos olhar para Jesus, porque Ele veio para revelar esse Deus a nós. O texto bíblico diz que ninguém conhece a Deus, mas o Filho unigênito que veio, estava no seio do Pai, Ele veio para revelar Deus a nós. E é isso também o que significa a vida eterna. No Evangelho de João diz que nisto consiste a vida eterna, em conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. Então a vida eterna é conhecer a Deus, não é simplesmente ter o direito de viver eternamente e nunca morrer. Não, a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. E todo aquele que olhar para Cristo e crer nele, recebe a vida eterna. Não somente isso, mas o texto bíblico diz nas cartas do apóstolo Paulo, que nele habita toda a plenitude do ser de Deus. Jesus é este. É Jesus. Aí algumas questões me sobem à mente. Como alguém tendo entendimento sobre isso, nega-se a estar na igreja, que Ele comprou com o seu sangue, e que Ele proveu pessoas para serem dotadas com dons espirituais, a fim de que todo o corpo seja edificado, e essa pessoa simplesmente se nega a vir e a estar presente para receber edificação, ou porque não está muito afim, ou ainda mais, como alguém pode interpor algo diante de Deus, como se eu só vou estar ali se naquele lugar tiver algo que seja agradável aos meus olhos, ou aquilo que eu penso ser o correto, ou o que deveria ser enquanto culto. Como se você fosse aquele que determinasse o que deve ser o cristianismo, ou a fé cristã, ou o culto a Deus. Ele já designou isso para nós. Nós temos é que nos submeter a Ele, e pedir que Ele abra todo o nosso entendimento, a fim de que estejamos no centro da sua vontade, e mais ainda, que seja despertado em nós o interesse pelo nosso Deus, por esse Deus, grande assim, que cuida de nós, que nos protege, que supre tudo, que nos mantém, que é o nosso provedor, que tem um cuidado individual. Ele é tão grande que Ele individualmente cuida de nós. Ele nos conhece pessoalmente. Ele conhece Charles. Ele sabe tudo da vida dele. Ele sabe dos anseios dele, do que perturba ele. Ele conhece a irmã Socorro, ele conhece Davi, ele conhece Natiele, conhece Gilmar.
sabe o que você está passando. Ele conhece, Ele sabe. E Ele emana do alto toda a graça necessária para cuidar de cada um. De cada um. E até então, Ele não tem lançado em nosso rosto as nossas faltas. Não tem nos agredido. Tem nos chamado a atenção. Há um salmo, acredito que seja o Salmo 34, em que o salmista diz que vai bendizer ao Senhor, e ele vai contar os feitos que Deus fez por ele. E ele diz lá neste salmo que olharam para ele, olharam para Deus e foram iluminados. Veio luz de Deus para estes corações. Aí vem as outras bênçãos todas. Os justos clamam e Deus os livra de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, não é? Ele diz que os leãozinhos passam fome, mas os que esperam no Senhor de nada têm falta. Ele cuida de tudo. E em outras coisas que a Escritura nos revela acerca desse Deus grandioso que opera maravilhas, e que nós precisamos conhecê-lo mais e mais, e fazer isso que é dito para nós, isso que foi dito, que Ele é digno do nosso maior interesse, de toda a nossa atenção, da nossa admiração mais profunda, dos nossos maiores deleites. Ele deve ser o primeiro, Ele deve ser o superior em tudo, em todas as coisas, e é nisto que nós, os cristãos, devemos nos ater, e é nisso que nós cremos, que Deus é Deus, que só o Senhor é Deus. E depois disso, irmãos, a sentença que eu sempre menciono, e que vocês sabem que eu digo isso de vez em quando, que só o Senhor é Deus, que é a minha frase desde tempos e tempos e tempos, desde que Deus operou aqueles milagres na minha vida, sabe? Porque Deus fez coisas grandes no meu viver, e às vezes, irmão, não dá nem para contar muita coisa, porque às vezes os irmãos vão ficar olhando assim, pronto, esse aí é da teologia da prosperidade. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o Deus que supre todas as coisas, para aqueles que temem a Ele, que guardam a sua palavra, e Ele faz isso de verdade, e Ele revela a nós estas coisas, e Ele usa quem Ele quer, porque Ele é Deus, né? E para mostrar que Ele está realmente cuidando de nós, Ele faz que chegue um negócio bem estranho, que você nem sabe quem era, mas Ele inquieta, vai até lá e diz tudo direitinho, porque Deus sabe onde a gente mora. Ele fez isso com Paulo. Ananias, vai à rua direita, entre na casa de Simão, e lá vai ter um homem chamado Saulo, que está orando a mim com um problema nos olhos que precisa ser curado. Você vai lá, entrar nesse lugar, vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele, e ele vai ser curado. Ananias, Senhor, esse homem perseguir a igreja. Não importa, ele agora é um vaso meu, escolhido por mim para levar adiante o meu nome aos gentios, e eu vou mostrar a ele o quanto importa padecer, sofrer pelo meu nome. Mas ninguém provou mais da graça de Deus do que o apóstolo Paulo. Até que ele foi levado ao terceiro céu e vi coisas que não dá nem para mencionar, e Deus não permitiu que ele contasse, mas ele viu. E aí, irmãos, não tem como, tá bom, nós ignorarmos estas coisas que estão acessíveis também a nós nos dias de hoje. Deus é o mesmo, Ele continua sendo Deus. Ele só deseja que neste lugar um coração seja despertado a querer buscá-lo. Buscai o Senhor e vivereis. É isso que diz a palavra. Buscai-me e vivereis. Buscai-me e terão vida abundante. Mas a vida de Deus, não a nossa, não é? Então é isso que nós precisamos saber. E agora que você já tem em mente disso, e o que significa aquilo
que nós pelo menos entendemos o que significa eu sou o que sou? Eu espero que de hoje em diante esta verdade ela se torne colossal no vosso coração. E toda vez que você ouvir o nome de Deus, ler a palavra de Deus, mostrando a grandeza desse Deus, ou quando você estiver entoando um hino de louvor a Deus, como nós cantamos esta manhã, quando eu vim para a escola bíblica, eu me regozijei demais. Cantamos aquele cântico que diz assim: eu não sei mais o começo. Quem mediu o pó da terra? Quem mediu as águas com as suas mãos? Quem pesou o pó da terra e pesou os montes? Pai. Quem conselhos deu a ti, com palavras fez a terra e a sustenta com suas mãos. Ó Deus, tudo existe para a sua glória. Ó Deus, tudo existe para te dar louvor. As nações para Ele são como uma gota d'água, como o pó soprado ao vento são as ilhas para Ele. O universo estendeu, semelhante a quem tu és, ó Deus, tudo existe para a sua glória. Tudo existe para. Eu existo para dar louvor a Ele. Você existe para dar louvor a Ele. Todas as coisas existem para a glória do nosso Deus. E eu me regozijei muito ali, no meu espírito exaltei a Deus, explodi por dentro em adoração, falei em mistério, plá, 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 glória a Deus, porque Deus é Deus. Vamos louvar esse louvor? Ministério do Louvor, vem para cá, glória a Deus. E você vai ficar de pé. E você vai adorá-lo também. Bendito seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Porque só Ele é Deus. Ele diz: eu sou o que sou. Então adore esse Deus, glorifique esse Deus. Esteja na presença dEle com o seu coração voltado para o glorificar. E lembre-se, quer conhecê-lo mais? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Seja engrandecido, Deus, neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Adore a Ele aí. Oh, Senhor. Oh Deus, seja bendito o teu nome, Senhor.
Quão magnífico é o teu nome, Senhor. Pelo ser grandioso que tu és, pelos teus feitos portentosos, magníficos, tremendos. Senhor, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para ver-te, Senhor. Abre nosso entendimento e derrama sobre nós, Senhor, o conhecimento de Ti. Revele-se cada vez mais ao nosso coração. E que Teu Espírito, Senhor, que deste a cada um de nós, Senhor, nos incline a viver para o Senhor, a entregar-se por inteiro a Ti, a santificar o Teu nome, a dignificar-te, Senhor. Meu Deus, opera sobre este lugar, opera sobre a vida de meus irmãos, a vida desta igreja. Tire, Deus, todo impedimento e barreira. De o Senhor manifestar-se cada vez mais em nosso meio. E neste lugar, Senhor, nós colocamos diante de Ti uma adoração sincera, verdadeira, ciente de quem Tu és, meu Senhor, meu Deus. Sabemos que nada podemos oferecer e dar a Ti que já não tenha vindo de Ti. Dependemos do Senhor. Eis a nossa confissão, Senhor. Nós não sabemos fazer nada sem o Senhor. Nós não sabemos orar, Senhor, como convém. Precisamos que Teu Espírito nos auxilie. Nós não sabemos como sermos bons, mas Tu és bom. Então ensina a nós, Senhor. Nós queremos ter uma fé inabalável, mas Tu bem sabes, Senhor, quanto impedimento há em nós, que não deixa contemplar, Senhor, a Tua grandiosidade e fazer com que o nosso coração repouse seguro em Ti, na Tua fidelidade. Oh, Senhor, Tu és grande, nós somos tão pequeninos. E declaramos nesta noite que precisamos do Senhor. Nos ajude, nos dirija os passos, nos concede a sabedoria e todo o entendimento espiritual, Senhor. Opera, Senhor, sobre nós e faz com que a nossa vida, Senhor, ela possa refletir a nossa comunhão contigo, nosso viver para o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas apenas ao Teu nome glorifica, exalta, porque não há outro Deus como o Senhor, não há outro que eu conheça, não existe Deus semelhante a Ti, não existe nada, nem ninguém que seja comparável a Ti, Senhor. Deus, só Tu és Deus e não há outro. Então cuida deste lugar. Faz desta casa uma casa de adoração, Senhor. Faz, Senhor, uma casa de comunhão. Faz, Senhor, com que
as orações deste lugar, Senhor, cheguem diante de Ti, e o Senhor derrame-se sobre cada um de meus irmãos, enchendo-os do Teu Espírito e fazendo com que todos se regozijem em Ti, alegrem-se no Senhor, não em coisa alguma, mas apenas no Senhor, pois Tu és a nossa própria vida, Senhor. E fora de Ti, Senhor, não há e não existe, Senhor, como viver. Então inclina o coração de cada um neste lugar a viver para o Senhor, a buscar a Ti, a firmar-se na aliança que o Senhor realizou por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. E faz, Senhor, com que cresçamos cada vez mais na Tua graça, no conhecimento do Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor, e para a nossa alegria, pois Tu és a nossa alegria, Tu és a verdadeira alegria, ó Deus. E abençoa, Deus, a nossa volta para casa. Abençoa meus irmãos que estão, Senhor, também contemplando isto em seus lares. Que o Senhor esteja também, Senhor, abençoando com sua presença lá. E que sejamos gratos, porque o Senhor nos chamou para si. Abençoa então o Teu povo. Livra eles do mal. Dai uma semana abençoada a todos. E façam que eles voltem a este lugar com o coração desejoso de encontrar-se contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, nós já encerramos praticamente e foi proposto a nós